Eu vou bater um papo com o doutor Pedro Longo, juiz de direito aposentado recentemente, no início do mês de julho, e que agora assume um novo desafio, assumir a política partidária. Ele, que no último dia 16, assumiu a presidência do Partido Social Liberal, o PSL, que desde 2008, no Acre, estava na oposição, capitaneado até então pelo ex-deputado Luiz Calixto. Doutor Pedro Longo, boa noite. Boa noite, é um prazer bem? Estarmos juntos novamente. Doutor Pedro Longo se aposentou, como disse, no início de julho deste ano, foi juiz titular da primeira vara da família, membro da turma recursal do Tribunal de Justiça, juiz da 10ª Zona Eleitoral, dentre outras funções que exerceu no Judiciário. O que o levou a entrar na política partidária, doutor Pedro Longo? Olha, eu basicamente atendi a um convite de amigos antigos, né, pessoas com quem eu me relaciono desde a época do movimento estudantil, na faculdade, e que fazem parte da direção nacional do partido. Eles estavam num processo de renovação dos seus diretórios, não é só aqui no Acre, isso está ocorrendo em muitos outros estados. Houve um convite, né? E como eu estava liberado, sou um cidadão no gozo dos meus direitos políticos, sou um entusiasta da política como uma ciência, uma arte de solução das questões da cidadania, eu resolvi aceitar esse desafio. É bom que se diga, como juiz aposentado, ele não tem mais nenhum impedimento legal para assumir a direção de qualquer partido. É bom que isso fique bem claro. Agora, há também um questionamento, o seguinte, ora, mas é um juiz aposentado, um ex-magistrado, não deixa de ser magistrado, é um magistrado aposentado. E eu recebi aqui uma pergunta por e-mail, diz o seguinte, o senhor não teme o discurso do atrelamento do judiciário ao executivo? De alguma forma isso não compromete a isenção do judiciário? Uma boa pergunta, doutor Pedro Longo. Seria o mesmo que imaginarmos que um general reformado não pudesse adentrar a política porque atrelar as Forças Armadas agora, isso não tem nenhum sentido, evidentemente, né? Eu sou um cidadão e é sobre esse prisma, né? Além disso, sou um professor universitário, professor inclusive de teoria política na nossa querida Universidade Federal do Acre, né? Então respondemos, né, com tranquilidade. Nesse contexto. Claro, nesse contexto. O partido PSL até então estava na oposição. E agora? Integra a Frente Popular? É uma boa pergunta, mas é evidente que aqui no Acre nós temos uma grande polarização política. Nós temos dois campos e com muita dificuldade de interlocução entre si, né? A Executiva Nacional nos deu uma missão de reforçar o partido, especialmente montando uma sólida chapa para deputado federal. Um dos convites que nós estamos autorizados a fazer é o vice-governador César Messias. Que deve estar saindo do PSB, por conta da ida do PSB para a oposição, como conversei ainda há pouco com o ex-deputado federal Fernando Melo, e que ficaria aí sem partido. O PSL, então, deve ser a casa do vice-governador. Nós ficaríamos honrados se fôssemos escolhidos pelo vice-governador e o seu grupo político. Estamos de portas abertas, mas essa é uma decisão que depende mais dele do que nós. O convite está formulado, a direção nacional já manifestou muito interesse em recebê-lo e é evidente que se isso se consolidar, o caminho de proximidade com a Frente Popular é um caminho muito próximo, natural, digamos assim, né? O ex-prefeito de Sena Madureira, Nilson Areal, também é especulado como futuro integrante do PSL. O senhor confirma? Não tive nenhum, sou amigo do Nilson, mas não tivemos nenhum contato. Espero que venha, estamos de portas abertas, mas não há... Você foi juiz lá em Sena Madureira. Exato. Tivemos um período que trabalhamos juntos, ele no Poder Executivo, nós no Judiciário. Mas não há nada de concreto, que eu saiba, ele tem inclusive uma outra filiação partidária. Pois é, o PR que também está indo para a oposição, já está na oposição, o PR inclusive está sendo liderado pelo ex-deputado federal Ilderley Cordeiro, que já anunciou que vai apoiar Márcio Bittar. Então, a casa de Nilson Areal deve ser também o PSL. Agora, tem as declarações do ex-presidente Luiz Calixto, que disse o seguinte, abre aspas para o ex-presidente Luiz Calixto. Na surdina, a direção nacional do PSL se acerta com o PT e vai compor a Frente Popular. É uma pena que os partidos ajam desta forma. Eu sequer fui comunicado pelos dirigentes nacionais. Infelizmente, os partidos agem de uma maneira rasteira para atingir seus objetivos.
fecha aspas, para o ex-presidente. Como o senhor avalia essa declaração? Eu não vou polemizar com o deputado, com o ex-deputado, tenho respeito por ele, mas o que eu acho engraçado são 2 pesos e 2 medidas. Isso a mim intriga, né? Porque quando se diz que o PSB está saindo da Frente Popular para ir para a oposição, esse mesmo grupo acha ótima a notícia, né? Quando ocorre o contrário, ficam incomodados. É o jogo político, é natural do jogo político. Há que se compreender, eu sou novo, né, novato na vida política, mas eu sei que isso é perfeitamente normal, porque nós temos um prazo, que é um prazo fatal, que é o começo do mês de outubro, final de setembro, para as filiações, para aqueles que pretendam concorrer às próximas eleições. Então é um momento de reflexão, de definição dos partidos. É perfeitamente natural que a cada ano que anteceda as eleições ocorra essa movimentação, faz parte da política, vamos tratar dessa forma. O PSB, inclusive, lideranças importantes, como o atual presidente do PSB, que deve dar seu lugar a Fernando Melo, o Gabriel Maia Guelp, assessor jurídico do Detran Acre, o presidente da Executiva Municipal, Evandro Rosas, devem migrar também para outro partido. E já se especula que seria o PSL. O senhor acredita que o PSL, seu partido, vai ser a nova casa da turma do PSB que deve migrar para um novo partido em virtude do PSB estar indo para a oposição? Olha, Alan, seria o nosso sonho de consumo. São pessoas honradas que têm dado uma contribuição grande ao nosso Estado. Nós estamos de portas abertas, né? Na verdade, dependemos mais deles propriamente, né, de que façam essa reflexão. A afinidade política existe e vamos ver se isso de fato evolui como nós imaginamos. De nossa parte, as portas estão totalmente abertas. Pergunta dos internautas. O advogado Ednei Muniz faz a seguinte pergunta. Doutor Pedro Longo, o senhor foi o juiz da propaganda eleitoral na última eleição municipal. Eleição que elegeu Marcos Alexandre, prefeito de Rio Branco. O senhor agora é dirigente de um partido que fatalmente integrará a Frente Popular. E como presidente deste partido, participará da indicação de cargos na prefeitura. O senhor não considera tal situação imoral, apesar, claro, de a lei lhe permitir? É a pergunta do doutor Ednei Muniz. Meu amigo Ednei, ele sabe que não. O Ednei também agora ele é dirigente partidário. Salvo engano, ele se filiou também a um partido. E ele sabe que a lei lhe permite? Não se trata nem da lei. Na verdade, nós devemos estimular que todos façam a sua participação política. Todos procurem administrar de alguma forma, dedicar algum tempo para fazer o bem à sociedade, para dar uma contribuição. Assim como o doutor Ednei certamente o fará, eu estou fazendo com os nossos colegas de executivo. Ele, inclusive, conclui fazendo uma última pergunta. Imaginemos que o senhor seja convidado para ser secretário do prefeito Marcos Alexandre. O senhor aceitaria mesmo sabendo que sua cadeira de juiz eleitoral nem ao menos esfriou? Olha a polêmica, doutor Pedro Longo. Boa pergunta aqui do Ednei. Boa pergunta. Eu, lamentavelmente, não fui convidado pelo prefeito Marcos Alexandre e não está no meu projeto, nesse momento, isso. Nosso projeto mesmo é estruturação partidária, né? Eu tenho as minhas atividades profissionais, sou advogado. Continua como professor da Universidade Continua Federal. Como professor, né? Então o meu tempo já está bastante ocupado. Mas seria uma honra receber convite do prefeito e ficaria muito satisfeito se isso acontecesse. A pergunta também, agora essa pergunta é de um jornalista, o jornalista Alan Rick. Claro. O senhor será candidato a algum cargo eletivo em 2014? Alan Rick, não está no meu horizonte. Se eu lhe assegurar que isso não pode acontecer, não seria verdadeiro. Por quê? Porque às vezes, e você também é filiado, sabe disso, às vezes a gente não controla o nosso destino. O partido ele impõe missões e você deve executá-las, mas não é essa a minha pretensão. Eu pretendo, pelo contrário, ao me manter como presidente, eu fico numa posição melhor para administrar, para mediar algum eventual conflito, né? Então nós queremos construir uma chapa forte, sim, mas se puderem me poupar dessa missão, eu ficaria satisfeito. Sempre é bom ter o nome de um magistrado na política, porque enriquece o debate, sempre. Eu sou um defensor disso, inclusive. Já tivemos outros, né? Você, Nelson Jobim, Paulo Brossard, Saulo Ramos, Rui Barbosa. Rui Barbosa, né? O maior exemplo de jurista, que foi também um grande político, né? É verdade. Nosso águia de aia, Rui Barbosa. É verdade. Pergunta do Ilames França. Boa noite, Alain. Boa noite, doutor Pedro Longo. Bem, eu gostaria de perguntar ao magistrado se ele conhece a lei que diz, abre aspas, é vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem,
ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério. Faço essa pergunta porque o doutor Pedro Longo, juntamente com representantes da grande loja maçônica do Acre, foram ao gabinete do governador para manifestar apoio ao governador por conta da Operação G7. Ele faz aqui uma colocação. E ele diz que hoje é o dia 20 de agosto, o dia do maçom. Gostaria de desejar a todos os maçons um abraço aqui do Williams. Doutor Pedro Longo, o que o senhor me diz dessa colocação aqui do Williams França? Essa é uma notícia requentada, né? De fato, essa é uma disposição da Lei Orgânica da Magistratura, né? E eu sempre a respeitei, nunca manifestei, enquanto estava na magistratura, qualquer opinião sobre o processo. Embora, vamos dizer o seguinte, o mundo mudou. Hoje nós assistimos o Joaquim Barbosa na televisão dizendo não só da sua opinião, como ele gostaria que fosse a opinião dos outros, né? E todos os ministros do Supremo assim fazem. E dá um quebra-pau ali no Supremo. Hoje, pelo contrário, a sociedade até exige dos magistrados que eles tenham mais... Se posicionem, tenham mais relacionamento. Mas isso tudo tem que ser feito sempre de forma respeitosa, prezando pelo colega, né? E também na nossa condição de professor universitário, a gente é chamado até no magistério a exercer posições. Mas essa notícia é uma notícia requentada que não ocorreu da forma como eles colocam. Como ele colocou. Nós tivemos, de fato, presentes e foi uma iniciativa da grande loja maçônica, eu participei como membro da maçonaria e não como magistrado, evidentemente. Perfeito. Doutor Pedro Longo, quando acontece a reunião, digamos assim, para resolver as questões que envolvem o regimento, executiva, como é que está aí, digamos, a agenda do presidente do PSL? Alan, nós estamos recebendo praticamente do zero o partido, né? Isso não é nenhuma crítica, é uma realidade. Os partidos pequenos, você sabe, eles não têm uma grande estrutura, né? Basicamente é o nosso livro-ata, são os nossos arquivos, né? Então nós estamos agora fazendo uma avaliação de qual é a realidade do partido, sobre todos os aspectos, contábil, administrativa, e vamos, em conjunto com a executiva, traçar um planejamento de trabalho, né? Então nós imaginamos que as definições políticas vão ficar mais para a segunda quinzena de outubro, de setembro, desculpe, né? As primeiras definições. Nesse primeiro momento vamos nos concentrar na atividade administrativa, que não é pouco, é uma grande burocracia, né? Existem rotinas a serem seguidas pelos partidos e nós temos que cumprir tudo isso que a legislação nos determina. Gente, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu conversei aqui com o doutor Pedro Longo, juiz aposentado e atual presidente do Partido Social Liberal, ele que agora vai ter um grande desafio pela frente, que é o desafio da política partidária. Doutor Pedro Longo, muito obrigado pela sua vinda ao programa. Obrigado. Sucesso. Igualmente. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.